Muito bem, amados meus amigos, aqui é o professor Bonifácio com mais uma aula de língua portuguesa. Que bom estar podendo transmitir mais uma aula para você, meu amigo, meu aluno. Um abraço meus alunos lá do João Feliciano, dos 7º anos, do 8º ano e também do EJA, que estudam à noite. Meu abraço, minha gratidão por você já ter se inscrito no meu canal no YouTube, canal do professor Bonifácio. Que bom tê-lo comigo nesta hora, neste momento, né? Que privilégio é o meu poder contar com a sua participação e eu quero nessa aula falar sobre evitando certos erros de português. Vamos trabalhar hoje sobre como evitar, ou melhor, evitando erros que de forma normal, de forma muito natural, né, as pessoas cometem. Tá bom, meu pessoal? Meus alunos, colegas, professores, aqueles que já são inscritos no meu canal no YouTube, canal do professor Bonifácio. Se ainda você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e participe conosco. Tá bom? Eu sou o professor João Feliciano, aqui em Jacareí, professor de língua portuguesa, com esse canal para tirar algumas dúvidas. Por exemplo, concordância verbal. Como fazer certas concordâncias verbais? Por exemplo, fazem 10 dias. Fazer, quando exprime tempo, é impessoal, não varia. Então, em vez de falar fazem 10 dias, você vai dizer faz 10 dias. Fez 2 meses. Ok? Não vai para o plural, não varia. Fica invariável quando o verbo fazer exprime tempo decorrido, tempo passado. Ok, gente? Muito bem, né? Muito bom. Ok, isso é uma dica importante. Houveram muitos problemas. Haver, no sentido de existir, também é invariável. Não varia para o plural, não vai para o plural. Exemplo, houve muitos problemas no governo. Havia acidentes sempre naquela estrada. Então, não varia, não vai para o plural, você fica com o singular mesmo. Houve e havia, né? Houve muitos problemas no governo, havia acidentes sempre naquela estrada. Ok? Concordância, trabalhando concordância verbal. Muitas vezes você já ouviu, ou você também já disse, muitas vezes há também aquele erro comum de dizer vendem-se terrenos. Vendem-se terrenos. Em casos como este, o verbo concorda com o sujeito. Vendem-se terrenos. Né? Não pode falar vende-se terrenos, não. Não fala vende-se terrenos. O verbo tem que concordar com o sujeito. Então você tem que falar vendem-se terrenos. Alugam-se casas. Fazem-se concertos. Ok? Agora, se houver preposição depois do verbo, ele fica invariável. Exemplo, trata-se dos amigos mais leais. Trata-se dos amigos mais leais. Não vai para o plural. Ele fica invariável nesse caso. Precisa-se de balconistas. Recorre-se a todos. Veja que o verbo precisar aí não foi para o plural, ficou no singular. Precisa-se de balconistas. Recorre-se a todos. O verbo recorrer também continuou no singular. Continuando nossas dicas sobre concordância, continuando essa aula com o professor Bonifácio, aqui no canal do professor Bonifácio. Agradeço a sua participação, agradeço a sua inscrição, tá bom? E continue participando conosco.
Por exemplo, deixou-me triste essas notícias. Deixou-me triste essas notícias. Como vai ficar? Como é o correto? O correto afirmar ou o correto escrever? Faça a concordância adequada. Deixaram-me triste essas notícias. Não é deixaram-me triste essas notícias. Então, o verbo deixar vai para o plural. Cuidado! É comum o erro de concordância quando o verbo está antes do sujeito. Por exemplo, foram iniciadas ontem as obras. Foram abertas as inscrições para o curso. Né? Então, muitas vezes, quando o verbo está antes do sujeito, é comum o erro de concordância quando o verbo está antes do sujeito. Foram iniciados e não foi iniciado. Né? Foram iniciadas ontem as obras. Foram abertas e não foi aberta as inscrições para o curso. Então, tem que ter muito cuidado com essa concordância aí também, para não errar. Continuando, aqui é o professor Bonifácio, no seu canal, Professor Bonifácio. Agradeço a sua atenção por você acompanhar essa aula conosco. Outro exemplo, a dedicação dos filhos servem de exemplo. A concordância não é feita dessa forma. Palavra próxima ao verbo não deve influir na concordância. Você, em vez de falar a dedicação serve. A dedicação dos filhos serve de exemplo. A dedicação dos filhos serve de exemplo e não servem de exemplo. Ok? Então você vai falar, a dedicação dos filhos serve de exemplo. A lista dos amigos ausentes provocou espanto e não provocaram espanto. A lista dos amigos ausentes provocou espanto e não provocaram espantos. Ok, amigos? Muito bem, estamos aqui no meu canal. Gostaria de convidá-lo para que você faça sua inscrição no canal do professor Valdeci Bonifácio. No canal está escrito Professor Bonifácio, tá bom? Eu sou formado em letras, formado em teologia, sou pastor evangélico também, né? E professor da rede estadual de São Paulo, já há quase 20 anos, vai completar logo 20 anos como professor. Sou também pregador da palavra, tenho um canal no YouTube e sou formado, estou também terminando curso de pedagogia. Então, nós temos essa experiência educacional e assim estamos trabalhando nessa área de língua portuguesa. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o uso de pronomes. Falamos um pouco sobre concordância verbal, né? A melhor forma de efetuar concordância verbal. Ok? Agora vamos para uso de pronomes de forma mais correta. Um abraço meus alunos lá do sétimo ano A, B e C, e para os meus alunos do oitavo A e também do oitavo ano do EJA noturno, ali os EJAs realmente trabalham à noite mesmo, né? As aulas funcionam à noite. Um abraço a todos os colegas professores, todos que já se inscreveram no meu canal, tá bom? Vamos continuar? Agora o uso de pronomes. Por exemplo, o livro é para mim ler. Mim não lê, porque não pode ser sujeito. Assim, para eu ler, para eu fazer, para eu escrever. É a forma correta de concordância com o uso do pronome. Está tudo certo entre eu e você. Depois de preposição, usa-se mim ou ti. Não usa dessa forma, está tudo certo entre eu e você. Depois de preposição, usa-se mim ou ti. Está tudo certo entre mim e você. Olha que interessante, né? Muita gente faz confusão com isso, porque não pode usar o mim para eu ler, né? Para mim ler, mas sim para eu ler. E aqui também as pessoas fazem confusão. Mas o correto é dizer: está tudo certo entre mim e você.
Está tudo certo entre ti e eles. Está tudo certo entre ti e eles. Ok? Outro uso de pronome que deve ser bem avaliado, tomar todo cuidado. Deixei ele no serviço. Os gramáticos condenam o uso de eu, tu, ele, nós, vós e eles, pronome do caso reto, com objetos diretos. Os gramáticos condenam o uso de eu, tu, ele, nós, vós e eles, pronomes do caso reto, como objetos diretos. Como objetos diretos. Então você deve dizer o seguinte: deixei-o no serviço, viu-a na festa, encontrou-nos no lugar marcado. O uso correto do pronome, então, fica: deixei-o no serviço, encontrou-nos no lugar marcado, viu-a na festa. Ok? Estão entendendo a explicação do professor Bonifácio? Estão acompanhando? Muito obrigado, viu? Muito bom. Outro uso de pronome de forma correta. Muitos dizem, muitos falam ou escrevem: não lhe conheço. Não lhe conheço. Essa é uma forma errônea. Não é dessa forma que deve se falar e nem de se escrever. Lhe não pode ser usado com verbos transitivos diretos, pois substitui a ele, a eles, a você e a vocês. Não o conheço, né? Nunca a deixarei. O marido a ama, certo? Então você tem que dizer: não o conheço, nunca a deixarei. Nós o convidamos, né? Então, o marido a ama, ok? Exemplos corretos do uso li, equivalendo a ele ou a ela. Observe que tem também o uso correto do li, equivalendo a ele ou a ela. Pedi-lhe o favor. Ficou contente e lhe agradeceu. Nesse caso, são exceções onde devem se usar o li. Pedi-lhe o favor. Pedi-lhe o favor. Ficou contente e lhe agradeceu. Aí é o uso correto do li. Tá bom? Uso de pronomes. Estamos aqui trabalhando nesse momento, falando dessa aula de língua portuguesa sobre o uso de pronomes. A firma daria a promoção. A firma daria-lhe a promoção? A firma daria-lhe a promoção? Não se usa o pronome átono, mi, ti, si, li, nos, vós, lis, depois de futuro do presente, futuro do pretérito e particípio. A firma daria-lhe a promoção? Não se usa pronome átono, mi, ti, si, li, nos, vós, lis, depois de futuro do presente, futuro do pretérito e particípio. Portanto, deve-se dizer o seguinte: eles se afirmarão pela competência. Eles se afirmarão pela competência. O correto é: a firma lhe daria, né, a promoção. A firma lhe daria a promoção. A firma lhe daria a promoção. Certo? A firma lhe daria a promoção. Ok? Estamos falando sobre o uso de pronomes. Outro uso de pronome, vamos na forma correta. Vamos ver a forma correta? Vamos ver, né? É claro que trata-se de engano. O que atrai o pronome átono é claro que se trata de engano. Disse ao amigo que se arrependera. O que atrai o pronome átono
é claro que trata-se de engano. Está errado. O certo é claro que se trata de engano. Disse ao amigo que se arrependera. Certo? O mesmo ocorre com as negativas. Nunca lhe revelei o fato. Ninguém nos procurou. Jamais me preocupei com isso. Então, você não pode dizer, é claro que trata-se de engano. O certo, a palavra que, atrai o pronome átono, né? É claro que se trata de engano. Disse ao amigo que se arrependera. O mesmo ocorre com as negativas, ou seja, nunca lhe revelei o fato. Ninguém nos procurou. Jamais me preocupei com isso. Ok? Uso de pronome de forma correta. Quando fala-se dele. Quando fala-se dele. Está errado. Quando fala-se dele. Não é a forma correta de ser usada. Quando e outras conjunções subordinativas, como enquanto, como, embora, segundo, etc., atrai o pronome. Quando se falava dele, como lhe pediram. Certo? Então, quando se falava dele. Quando se falava dele, como lhe pediram. Segundo nos disseram. Ok, amigo? Ok? Então, vamos terminar essa aula sobre concordância verbal e sobre pronome. Por exemplo, não se preocuparam nem um pouco. Não se preocuparam nem um pouco é forma errada de dizer ou de escrever. Não se preocuparam nem um pouco é forma errada de dizer ou de escrever. Nem um é o que vale a nenhum único. Nenhum sequer. Então o correto é dizer, não se preocuparam nem um pouco. Nem uma única folha se mexia. Não quis ficar nem um instante mais. É errado dizer, não se preocuparam nem um pouco. O correto é dizer, não se preocuparam nem um pouco. Nenhuma única folha se mexia. Não quis ficar nem um instante mais. Ok? Muito bem, que bom poder estar estudando, aprendendo com vocês e falando um pouco da minha experiência como professor, como ministrador de aulas na rede pública estadual. Tá bom? Meu abraço a todos, minha gratidão por você estar inscrito no meu canal, acompanhando nosso trabalho. Que Deus continue abençoando a sua vida, sustentando você, ajudando e guardando com a graça dele. Até a próxima aula, viu? Até a próxima aula. Não esqueça de ativar o sininho para receber o aviso das minhas lives, das minhas aulas, ok? Aqui é o professor Bonifácio e até mais. Um grande abraço.